Bom, gente, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre responsabilidade civil, tratando do terceiro dos elementos ou pressupostos que caracterizam, ou caracterizadores da responsabilidade civil, né, do dever de indenizar lá do artigo 927 do Código Civil. Então, o primeiro elemento a gente viu já no primeiro vídeo, não lembro bem exatamente, é a conduta humana. Então, aquela ação ou omissão, né? Pode tanto ser positiva ou negativa. O segundo elemento, por sua vez, é o dano. Então, o segundo elemento é o dano. O terceiro elemento vai ser justamente o nexo causal. O nexo causal é o que liga o dano ao a conduta ao dano, na verdade. Então, a gente pode conceitualizar nexo de causalidade ou nexo causal como aquele liame que une a conduta do agente, seja ela positiva ou negativa, ao dano. Então, é o liame que une a conduta do agente, positiva ou negativa, ao dano. Então, trata-se aqui de uma relação, daquilo que estabelece a relação causa e efeito. Essa palavra causa, inclusive, vai ser bastante importante para entendimento do que é esse nexo de causalidade. O nexo de causalidade tem duas funções dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, a primeira função do nexo causal, tá, é conferir a obrigação de indenizar ao devedor. Tá? Desculpa, ao devedor não, ao ofensor. Tá? Ou seja, estabelecer lá no artigo, estabelecer quem tem o dever de pagar, é aquele que fica obrigado, o que diz o artigo 927 do Código Civil? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Né? Então, é identificar quem é o responsável pelo pagamento da indenização. E o segundo requisito, não, a segunda função é determinar a extensão do dano, na forma do artigo 944. Artigo 944 que diz assim, ó, a indenização mede-se pela extensão do dano. Ora, qual é a extensão do dano? Até onde aquele que é obrigado a indenizar deve indenizar? Né? Que medida? Isso vai ficar mais claro no decorrer da nossa explicação. Tá? Então, basicamente, se a gente fala em funções do nexo de causalidade, a gente vai dizer, então, que o nexo de causalidade ele serve para determinar quem deve indenizar e quanto deve ser indenizado. Quem deve indenizar e quanto deve ser indenizado. Bom, existem três teorias que tentam explicar o nexo de causalidade ou o nexo causal. Tá? Essas teorias são a teoria da equivalência das condições, tá? A teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta e imediata. Então, teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade adequada e teoria da causalidade direta e imediata. Tá? Causalidade adequada e causalidade direta e imediata. Longe de ser uma mera discussão teórica, tá? É importantíssimo a gente identificar qual o tipo de teoria, tá, que explica o nexo de causalidade. Por quê? Porque é justamente essa teoria que vai, a adoção de uma teoria que vai estabelecer a extensão do dano, até onde o ofensor paga, tá? Até onde o ofensor ele indeniza o prejuízo, até onde, qual é a extensão desse prejuízo. Então, vamos lá. A primeira teoria, então, a teoria da equivalência das condições, também chamada de conditio sine qua non, ou seja, condição sem a qual não haveria, tá? Foi elaborada por um jurista alemão chamado Van Buren no século XIX, tá? Na metade do século XIX. É característico, vocês vão entender daqui a pouco por quê, que ele seja um penalista, tá? Então, porque vocês vão ver que essa discussão aqui é mais ou menos uma mesma discussão que ocorrerá, claro, com as devidas adaptações no próprio direito penal, tá? Que também tem lá a figura do nexo causal. Então, para o Van Buren e para as pessoas que adotam essa teoria da equivalência das condições, conditio sine qua non, tá? Tudo aquilo que concorre para o evento será considerado causa. Tudo aquilo que concorre
para o evento será considerado causa. Explicando aqui, causa para a gente é toda a condição determinante para a produção do resultado. Então, causa é toda a condição, todo fato, para falar assim melhor, tá? Todo fato, tá? Determinante para a produção do resultado. Tá? Aqui eu tenho que pegar aqui essa teoria, ela não está consagrada dentro do ordenamento jurídico brasileiro no Código Civil. Ela vai estar consagrada no Código Penal, no artigo 13 do Código Penal. Na parte final, para ser mais específico, que diz assim, ó, vou ler o caput inteiro do artigo 13. Então, olha só. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Até aí tudo problema. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Toda e qualquer ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? Bom, essa teoria não é aplicada no Brasil. Pelo menos no campo da responsabilidade civil. A responsabilidade penal, sim, claro. Óbvio, acabei de ler para vocês, né? O que dispõe o artigo 13. Tá? E não é consagrada, não é aplicada, não é utilizada no Brasil por um simples inconveniente, que é bastante importante, na verdade. Tá? Ele gera o que a gente chama de imputação ad eternum, infinita, então, tá? Dos eventos danosos, né? Dos eventos danosos ao ofensor. Tá? Então, para usar uma expressão que um jurista alemão penalista também, que se chama Karl Bing, uma expressão, não, mas uma ideia, uma crítica que o Karl Bing faz para Biding, por favor. Bing é aquele site para falcatrua. Então, a crítica que o Karl Biding vai fazer é justamente isso. Essa teoria pode levar a responsabilizar, por exemplo, né, o marceneiro que fez a cama, tá? Responsabilizar o marceneiro que fez a cama, tá? Onde foi cometido adultério. Tá? Onde foi cometido adultério. Então, ela não tem um momento, ela não estabelece um momento para interromper o nexo de causalidade. Tudo que é resultado de uma determinada conduta, tá? Dano, vai ser considerado prejuízo e vai ser obrigação do devedor, então, indenizar. Para deixar bem simples isso, a partir de um exemplo. Tá? Para deixar bem simples isso a partir de um exemplo. Peguem a seguinte situação. Imagine lá um fazendeiro, criador de gado, tá? Criador de vaquinhas, vamos botar assim. Tá? E aí, esse criador de vaquinhas vende uma das suas vaquinhas para o seu vizinho, sabendo que essa vaca que ele está vendendo está lá com uma doença contagiosa. Está lá com uma doença contagiosa. Uma pandemia de vaca. Bom, esse comprador, então, agora vamos chamar ele de vendedor, comprador, Tício Mévio. Então, Tício seria o fazendeiro que vendeu, o comprador Mévio, o fazendeiro que adquiriu. Ele vai lá e coloca essa vaca, então esse animal, no conjunto dos seus rebanhos. Né? Sei lá, 100 cabeças de gado. Né? E que por conta disso, todas as 100 cabeças de gado acabam vindo a falecer. Tá? Então, temos a perda, entendeu? Tá? Temos a perda, então, daquela cabeça de gado que foi adquirida, tá? Pelo Mévio do Tício, então, que o Tício vendeu para o Mévio. Temos a perda de mais 100 cabeças de gado, que eram a inteira, 100 vacas, né? Que era a inteira, que era o rebanho inteiro do Mévio, tá? Rebanho que ele utilizava para extrair leite, não sei se é isso que se fala, né? Minha vida rural é inexistente, mas extrair leite em que ele vendia. Tá? Que ele vendia. E aí, por conta disso, olha só, já temos um terceiro prejuízo para ele. Perda
daquela vaca específica, perda do rebanho dele, então das 100 outras vacas, né? E perda da safra, sei lá se é safra, mas da sua produção de leite. Tá? Temos 3 danos aqui. Bom, por conta da perda da sua safra, desculpa, por conta da perda da sua safra, tá? Mévio não consegue pagar o financiamento, tá? Que ele fez, uma hipoteca que ele fez sobre sua propriedade, a hipoteca é executada e ele acaba perdendo a propriedade. Tá? Acaba perdendo a propriedade. Posteriormente, em razão da perda da propriedade, tá? A esposa de Mévio, então, vem a sofrer um AVC e acaba ficando internada num hospital com alto custo para ele. E aí, no final, incapaz de pagar todas as dívidas que ele acabou adquirindo nesse período, tá? Ele acaba se suicidando. Tá? Bom, vejam só, a esposa de Mévio, que seria a autora da ação, Mévio não poderia entrar com a ação mais porque está morto, né? Mas a esposa de Mévio pode exigir o que judicialmente? Bom, segundo a teoria da equivalência das condições, da conditio sine qua non, tá? Mévio tem direito, a esposa de Mévio, na verdade, terá direito à indenização do valor da vaca, aquela que foi comprada de Tício, tá? Das 100 cabeças de gado que compunham o seu rebanho, tá? Então, até aí tudo bem. Das perdas que ele sofreu em decorrência da perda da safra, então, da produção, do fim da produção. Então, os lucros cessantes, então estávamos falando de danos emergentes até agora vamos começar a falar de lucro cessante, tá? Da perda da propriedade, da indenização dos danos dos valores suportados no tratamento do AVC lá da esposa do Mévio, e inclusive do dano material e moral decorrente da morte, do suicídio de Mévio. Vejam que ela leva a extensão do dano para muito além do que seria justo dentro do direito. Tá? Então, essa teoria, justamente por conta disso, ela não é aplicada no direito brasileiro. Tá? Justamente para evitar esse encadeamento infinito de eventos danosos, né? E aí, no final, né, gerar, inclusive, uma impossibilidade absoluta do ofensor, inclusive, em indenizar. É uma situação que fica injusta até para o ofensor. Tá? Bom, eu posso afirmar com certeza que isso não é adotado no direito brasileiro a partir da própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tá? No Superior Tribunal de Justiça, a gente tem um precedente que é o 620.000, recurso especial, 620.777 de Goiás. O que acontece nesse recurso? Eu vou compartilhar aqui, eu tenho o voto. Aqui. Eu acho que é esse. Se não for, eu peço desculpas. Não apareceu para mim, por quê? Vocês aparecem, para mim não aparece ainda. Aqui, então, tá aqui, ó. Esse daqui é um voto do ministro Aldir Passarinho Júnior, tá? É o voto, na verdade, é a emenda do acórdão, né? A história basicamente é o seguinte, para a gente entender. Vamos pegar de novo em tese aqui. Temos Tício e Mévio, Tício toma um dinheiro emprestado de Mévio, tá? E promete devolver esse dinheiro entregando a ele um cheque para ser vencimento em uma determinada data. Chega na data do vencimento, o Mévio vai lá fazer a compensação do cheque junto à agência bancária e não tem fundo. Não tem fundo nenhum. O Mévio fica revoltado e tal, tenta várias vezes efetuar a cobrança. Tício diz que não tem o valor para pagar de fato. E aí, numa conversa com um preposto do banco, um funcionário do banco, tá? Esse funcionário do banco, acaba informando ao Mévio que o Tício tem uma outra conta bancária com um numerário mais do que o suficiente para arcar com a dívida.
Então, Mévio vai buscar, vai conversar com Tício, né, no exercício da autotutela, vamos dizer assim, né, exercício arbitrário das próprias razões, acabam os dois entrando em algum tipo de luta corporal e Mévio acaba matando Tício. Então, Mévio acaba matando o devedor. Tá? O que acontece? A família do devedor ingressa com uma ação de indenização de danos morais e materiais contra o banco, dizendo que se não fosse aquela, e aí fica bem clara a teoria da equivalência das condições, se não fosse aquela conduta do preposto do banco em ter revelado o segredo, o sigilo bancário, que era dever dele de manter, tá? Não haveria a indignação por parte de Mévio. Mévio não tentaria cobrar de Tício a dívida e não teria havido resultado morte. Tá? Não teria havido resultado morte. E aí o que acontece? A gente tem essa decisão, e a gente tem uma decisão em primeiro grau e segundo grau, que decide em favor da viúva do Mévio aqui. Né? Não, desculpa, do Tício, né? Que o Tício faleceu. Nomes fictícios, gente, por favor. Não. Então, decidi em favor da esposa, da viúva do devedor, tá? E aí essa decisão, ela é reformada no Superior Tribunal de Justiça, justamente nessa decisão do ministro Aldir Passarinho Júnior, que ele vai falar o seguinte, ó, quer ver? Inciso terceiro, não, o terceiro ponto, que é bem o que trata a nossa discussão aqui. A responsabilidade civil decorre do concreto e efetivo nexo causal entre o ato e o evento danoso, não colhendo procedência o entendimento sufragado pelo Tribunal Estadual, então o Tribunal de Justiça de Goiás, com apoio indiscutível teoria da equivalência das causas antecedentes, exatamente isso daqui que a gente está estudando aqui agora, tá? No sentido de que o banco é culpado pela morte do esposo e pai dos autores, assassinado por credor, que, obtendo de gerente da agência do réu informação sigilosa sobre a existência de saldo em conta corrente pessoal suficiente para o pagamento da dívida, terminou por assassinar o devedor, ante a sua recusa em pagar o valor do cheque por ele emitido contra empresarial sem fundos. E aí, claro, só para deixar claro para vocês, para a gente entender bem a diferença do nexo causal, a conduta do preposto do banco, tá, é a violação do sigilo bancário. Por conta disso, daí aí vem ali o ponto 4, por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu o dever do banco em indenizar por danos morais a viúva do devedor, tá? Mas exclusivamente porque houve violação do sigilo bancário. Tá? Mas diz que não há nexo de causalidade entre a conduta do preposto do banco, pode ser conduta do banco, tá? A conduta do preposto do banco e o resultado, que é a morte do agente, que é a morte da vítima, né? do Tício. Tá? Então, essa é a teoria da equivalência das condições. Tá? Então, daí agora nós vamos para a nossa segunda teoria, que é a teoria da causalidade adequada. E aqui agora a gente precisa ter cuidado, porque se a teoria da equivalência das condições, ou conditio sine qua non, ela não é de fato aplicada no Brasil, existe uma dúvida muito grande se ou qual das duas próximas teorias, então da causalidade adequada ou da causalidade direta e imediata, que é predominantemente aplicada nos tribunais. Existe uma ampla discussão na doutrina, tá? E uma confusão muito grande na jurisprudência sobre qual das duas teorias é aplicada. E vejam, vai ser importante também, tá? Vai ser importante também determinar, do ponto de vista prático, a teoria adotada. Gente, eu vou dar uma pausadinha aqui de novo no vídeo, porque meu escritório é do lado de um consultório
de dentista, eu estou com a janela aberta aqui. De dentista não, desculpa, de pediatra, tem uma criança berrando aqui, que está me incomodando. Tá? Bom, agora, devidamente, num ambiente mais silencioso, vamos então para a segunda das teorias, a teoria da causalidade adequada. Tá difícil eu falar causalidade hoje. Bom, então, essa segunda teoria também foi desenvolvida por um alemão, von Kries, sei lá como fala isso, tá? E ela determina o seguinte, que apenas o antecedente abstratamente idôneo à produção do efeito danoso é a causa, tá? Então, nexo de causalidade, tá? A causa, tá? Do dano, né? É aquele que causa do dano é aquela conduta que é o antecedente abstrato, o fato, melhor dizendo assim, o fato abstratamente idôneo à produção do resultado, tá? Então a causa aqui vai ser sempre o antecedente necessário e adequado, tá? Necessário e adequado à produção do resultado. Então, nesse caso específico, compete ao magistrado, a partir de um juízo de experiência, determinar aquilo que é ordinariamente, tá? Aquilo que é ordinariamente consequência, tá? De uma determinada conduta, tá? E aquilo que é extraordinário, tá? E aí, então, a gente vai ter a definição do que deve ser indenizado, de qual a extensão da indenização. Então vamos pegar ali o exemplo que a gente já falou da vaquinha, além do fazendeiro, anteriormente. A gente viu, pela teoria da equivalência das condições, tá? Tudo, absolutamente tudo, que fosse resultado daquele fato específico, tá? Daquele fato específico, ou seja, da venda do animal doente com conhecimento do comprador, tá? Vai ser indenizado, vai ser considerado como resultado daquela conduta. Então, a extensão do dano é essa. Então, o nexo de causalidade em todos esses eventos está estabelecido. Pela teoria da causalidade adequada, não. Tá? Ela vai pegar assim, vamos dizer assim, o juiz vai ter que fazer uma ponderação, e isso é uma crítica que vai ser feita a essa teoria, porque ela é muito subjetiva, muito discricionária, sobre o que é ordinariamente resultado da conduta, tá? E aquilo que é extraordinário. O que é extraordinário sempre faz romper o nexo de causalidade. Então vamos pegar ali o exemplo da vaca. Bom, vendeu a vaquinha lá. Vendeu a vaquinha. São consequências normais, lógicas daquela situação ali o quê? São consequências lógicas daquela situação que se eu botar um animal, se eu vender um animal doente para uma pessoa que possui um rebanho de animais da mesma natureza, da mesma espécie, esse animal ele vai se juntar, quem comprou vai juntar esse animal com o seu rebanho. E que se esse está doente, todos os outros ficarão. Mas será resultado ordinário. É comum pensar uma possibilidade disso. É também, tá, uma consequência ordinária daquela ação, né, ao nexo de causalidade, que em caso de perda de todo o rebanho, né, a produção do fazendeiro vai estar comprometida. Essas são as consequências ordinárias. Tá? É isso que tem que ser indenizado. Todo o demais, a perda da fazenda, as despesas médicas com AVC da esposa e o próprio suicídio do comprador, do médium, tá? Essas são situações extraordinárias, que podem decorrer de outras causas que não da venda do animal doente. Tá? Então, ordinariamente, na verdade, a gente pode dizer que a má gestão por parte do fazendeiro comprador, ali do médium, é mais responsável
pela perda da propriedade, pelo AVC da esposa e pelo seu próprio suicídio, a má gestão financeira dele, né, do que propriamente ligar isso diretamente à conduta inicial de Tício de ter vendido o animal pestilento. Adoro essa palavra, pestilento. Perfeito? Então, o juiz tem que fazer um juízo de ponderação. A gente chama isso de juízo de experiência. Aquilo que eu já falei para vocês também, que está lá no artigo 375 do Código de Processo Civil. Né? Então, existe essa possibilidade, diz o artigo 375 do Código de Processo Civil. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Tá? Então, essa é a ideia. Nossa, tem erro aqui agora. Essa é a ideia decorrente da teoria da causalidade adequada. Então, sempre tem um juízo de ponderação, um juízo de experiência, acabei de falar, um juízo de experiência por parte do magistrado, que deve definir, então, o que ordinariamente é efeito adequado para usar a legislação da lei ordinário da conduta e aquilo que é extraordinário a conduta, que pode acontecer, claro, pode acontecer, mas não é de se esperar que aconteça, tá? Que daí então vai ser aquilo que interrompe o nexo de causalidade. Tem um caso bem interessante aqui, no Sérgio Cavalieri Filho, no livro dele sobre o Programa de Responsabilidade Civil, ele dá um exemplo de uma apelação civil que foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já há alguns anos, né, em que a situação era o seguinte: um ônibus abalroou, velha palavra linda, maravilhosa da responsabilidade civil, abalroou um veículo. Eu não precisa mais estar compartilhando isso aqui, né? Vou voltar para ficar aqui grandão de novo. Tá? Então, um ônibus abalroou um veículo que se encontrava estacionado irregularmente. O veículo estava estacionado na via pública, né, com as duas rodas na estrada e duas rodas na calçada, né? E o ônibus foi lá, então, acabou abalroando, então batendo nesse veículo estacionado. O proprietário do veículo, então, ingressou com uma ação judicial pedindo indenização pelo dano causado. A empresa de ônibus contestou, alegando o quê? Alegando que o fato do veículo estar estacionado irregularmente foi o que causou o acidente. Tá? Foi o que causou o acidente. Então, a empresa alegou que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Tá? Falaremos no próximo vídeo, que vai ser postado ainda até... Não adianta dizer qual é o dia, porque eu não sei quando vocês estão vendo. Tá? Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que é a culpa exclusiva da vítima. Tá? O que interrompe o nexo de causalidade. Tá? O tribunal disse, não, essa argumentação da empresa de ônibus, ela é equivocada. Por quê? Porque eu posso fazer um juízo de experiência e apontar que, ora, vários veículos passaram por aquela via pública naquele momento e não bateram naquele carro. Tá? Então, se vários veículos passaram naquele momento ali e não bateram no carro, parece evidente, tá? Parece evidente que ali nós não teríamos uma situação ordinária. Tá? Rompe o nexo de causalidade, que romperia o nexo de causalidade. Né? Então, daí, nesse caso aí, o tribunal mandou indenizar, tá? Afastou a culpa exclusiva da vítima. Eu não lembro se chegou até a culpa concorrente, acho que não, porque não tem relação nenhuma a conduta dela com o dano em si. Tá? E então mandou a empresa de ônibus indenizar o carro. É uma aplicação, a contrário senso, é verdade, digo, já adianto, né? É contrário senso, contrapelo, não é contrário senso, mas é contrapelo, que dá para a gente ter uma ideia da utilização dessa teoria da causalidade adequada dentro da jurisprudência brasileira. Tá? Buenas, chegamos à terceira teoria.
Terceira teoria é a teoria da causalidade. Agora acertei. Causalidade direta e imediata. Que também é chamada de teoria da interrupção do nexo causal. Tá? Para essa teoria, causa é apenas o antecedente fático, direto e imediato relacionado ao dano. Causa é apenas o antecedente fático, direto e imediatamente relacionado ao dano. Tá? Essa teoria, ela está expressa no Código Civil, está aqui, no artigo 403 do Código Civil. A gente já falou sobre ele. Tá? Diz ali, artigo 403. Ainda que a execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo disposto na lei processual. Tá? Então, essa é a ideia da teoria da causalidade direta. Só aquilo que é direto e imediatamente consequência da conduta ilícita é que deve ser indenizado. Se houver algo posterior a isso, não deve haver dever de indenização. Desculpa a redundância aqui. Tá? Então, pegamos de novo o nosso caso da vaquinha. Tá? Vamos pegar o nosso caso da vaquinha. Para os defensores dessa teoria, o que é direto e imediatamente resultado da conduta? A perda da vaca. Tá? A perda da vaca e, até forçando um pouco assim mais, a perda do rebanho. Mas a indenização da produção já não seria mais resultado da conduta, não seria mais, então, não haveria mais nexo de causalidade, tá? Entre a conduta e o resultado ali. Tá? Veja, que para a experiência da gente, no que a gente já vem falando, inclusive, a gente vê que essa teoria aparentemente não é aplicada no Brasil. Por quê? Porque a gente vê lá o lucro cessante, né, com um elemento, né, um elemento não, mas uma ideia que está abrangida lá na ideia de dano, né? No entanto, está lá, o artigo 403 ele trata disso, claro que especificamente num ponto. A gente tem que localizar o artigo 403, né, dentro da parte do direito civil que fala da responsabilidade civil contratual, que a gente já ouviu falar, que é aquela devida a um inadimplemento de um contrato. Tá? Não tem um dispositivo semelhante na parte do Código Civil que fala da responsabilidade civil extracontratual. Tá? No entanto, a gente vê sim, em algumas situações, ser aplicado essa teoria da causalidade direta e imediata. Basicamente porque ela é defendida por muitos autores, inclusive, porque ela substitui aquilo que é um juízo de experiência, subjetividade, por um juízo de necessariedade por parte do magistrado. Então, ela reduz o subjetivismo, ela reduz a discrecionalidade do magistrado, do juiz, ligando, né, a conduta ao resultado dela direto e imediato, né? Não deixando espaço para se aumentar ainda mais a extensão do dano para além do que é resultado imediato da conduta. Tá? Buenas. Não obstante, e aí vou estar me adiantando, não estou adiantando, mas assim, não obstante não ter uma previsão dentro do campo da responsabilidade civil extracontratual, a gente vê, sim, algumas situações em que os tribunais decidem tendo por base a teoria da causalidade direta e imediata. Tá? Um dos casos que vocês mais vão encontrar nisso, essa situação, que momento. Uma das situações que vocês mais vão encontrar a aplicação dessa teoria, tá, é quando se trata de responsabilidade civil do Estado por conta de crimes cometidos por detentos foragidos. Tá?
Se vocês pegarem um precedente, recurso extraordinário 130.764, tá? Recurso extraordinário 130.764, vocês vão ver a aplicação dessa teoria no Supremo Tribunal Federal. Explico aqui por que é o Supremo Tribunal Federal, de novo, porque até recentemente, tá? Bom, até porque a matéria constitucional, eu ia falar que não, mas a matéria constitucional porque envolve o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá? E ignorem que essa explicação que eu ia fazer, que era falar sobre a competência do Supremo antes da Constituição de 88. Não. Beleza. Responsabilidade civil do Estado, matéria constitucional, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bom, o que acontece aqui? Vou pegar aqui de novo, vou compartilhar mais uma tela. Espero que seja a correta. Deixa eu fechar esse daqui. Olha aqui, ó. Esse daqui, então, é a ementa, tá? Que é de relatoria do ministro do voto, que é de relatoria do ministro Moreira Alves, do Supremo Tribunal Federal. Ela é de 1990, salvo engano, então já tem bastante tempo. Ali, ó, 1992. Tá? Então, olha o que diz aqui. Deixa eu explicar, né? Depois vocês procurem aí também. Basicamente, vou deixar disponível depois, junto com o vídeo da aula, vou deixar disponível esse material dessas jurisprudências para vocês acessarem no Unimestre, tá? Na sala virtual. Basicamente, o que acontece é o seguinte. Um detento fugiu do estabelecimento prisional e vários meses depois dessa fuga, ele se juntou a uma quadrilha e voltou a praticar novos crimes. E aí, deixa eu ver o que era daí essa quadrilha fez um assalto, né? E aquela pessoa que foi a vítima desse assalto entrou com uma ação, tá? Pedindo indenização do Estado pela omissão dele, né? Pela omissão em ter mantido preso, né, o detento. E aí o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer o seguinte, olha só, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva por força do disposto no artigo 107, isso daqui era sobre a égide da antiga Constituição, da Constituição 67, não era de 88. Tá? Então, no caso, substituo aqui pelo 37, parágrafo 6º. Não dispensa, obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuída aos seus agentes, e o dano causado a terceiros. Em nosso sistema jurídico, como resultado disposto no artigo 1060 do Código Civil, de novo também, trata-se do Código Civil de 1916, seria o artigo 403 do Código Civil atual. A teoria adotada quanto ao nexo de causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Tá? Também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação diga respeito à impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ela também à responsabilidade extracontratual, inclusive objetiva, até por ser aquela que, sem quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes, a da equivalência das condições e da causalidade adequada. Tá? Então, quais são os inconvenientes apontados aqui pelo ministro? No voto fica isso claro. Teoria da equivalência das condições, ela estende demais o resultado da conduta, tá? E a teoria da causalidade adequada, ela, falei causalidade de novo, certo? Ela gera uma discricionalidade, uma arbitrariedade muito grande para o juiz para ele definir o que é ordinário e o que é extraordinário, tá? E aí, no final das contas, então, olha aqui, daí vem aqui, ó. Aqui, ó. Com efeito, o dano decorrente de assalto por uma quadrilha que participava um dos evadidos da prisão não foi o efeito necessário da omissão da autoridade pública, que o acórdão recorrido teve como causa da fuga dele, meu Deus. Mas resultou de concausas, já falaremos sobre o que é concausas, como a formação da quadrilha
e o assalto ocorrido cerca de 21 meses após a evasão. Recurso extraordinário conhecido e provido. Então, aqui no caso, o ministro entendeu que esse lapso temporal, temos duas causas que concorrem aqui e que acabam afastando a responsabilidade do Estado. Tá? Primeiro, o prazo de 21 meses, tá? Entre a fuga e a prática do crime. Essa seria a primeira causa que extinguiria, que afastaria, porque tem um lapso temporal muito grande que afasta a responsabilidade do Estado. Tá? E, por outro lado, outra com causa é que houve a formação de uma quadrilha. A outra causa, então, e aí sim, essas duas situações afastam a responsabilidade do Estado de indenizar. Tá? Afastam a responsabilidade do Estado de indenizar. E aí chega numa outra situação, e aqui não tem, eu tentei achar para vocês, mas esse caso aqui, ó, por exemplo, que é o recurso extraordinário 460 mil, cadê? 460.812, tá? Que é do ministro Eros Grau, né? Que aí, daí a coisa fica, a questão de poucos dias afastou a responsabilidade do Estado, porque a fuga já tinha ocorrido, sei lá, 3, 4 dias depois, tá? Do crime, tá? Antes do crime, desculpa, antes do crime, tá? Então, daí afastou a responsabilidade. Então, por exemplo, no caso de responsabilidade civil do Estado por crime praticado por detento foragido, a regra é, do entendimento da jurisprudência, pode parecer bastante absurdo. Eu acho que é bastante absurdo, na verdade. É que só se atribui responsabilidade ao Estado se o crime for cometido imediatamente após a fuga dele. Se houver um lapso temporal entre significativo, e aí significativo, sei lá, se é um pouco subjetivo, né? Mas se houver um lapso temporal, tá? De 1, 2 dias, em tese, isso já afastaria a responsabilidade do Estado em indenizar pelo crime cometido pelo agente pelo detento foragido. Então, é uma situação bastante criticada, inclusive, pela doutrina. Bom, qual é a teoria que é adotada pelo Brasil, no Brasil, né? Na jurisprudência da doutrina brasileira? Bom, com certeza ninguém aplica a teoria da equivalência das condições. Então, no direito brasileiro, ela não é aplicada. Resta-nos, então, a teoria da causalidade adequada, tá? E a causalidade direta e imediata. O que acontece? Dentro da doutrina, a gente vai ter uma divisão. A maior parte dos autores, cito aqui como paradigmas, vamos dizer assim, o Tepedino, Gustavo Tepedino, professor da UERJ, e o Pablo Stouzi e o Pamplona, tá? São professores da Universidade Federal do Bahia, eu acho. Estou com o livro deles aqui, não conferi. Tá? Eles entendem que a teoria adotada no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, é a teoria da causalidade direta e imediata. O Tartucci, por outro lado, tá? Flávio Tartucci, ele vai entender que a teoria aplicada é a teoria da causalidade adequada. Tá? E os tribunais? Não sei. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é quem, como regra, tem a atribuição de julgar casos que envolvam responsabilidade civil em última instância, tá? Ele se inclina, em sua maioria, tá? Pela teoria da causalidade adequada, abrindo espaço para o subjetivismo e a discricionariedade do juiz para entender até que ponto o evento danoso é resultado da conduta ou não. Tá? No entanto, a gente vai encontrar algumas situações em que o STJ, tá, aplica outra teoria. Tá? Turmas, né, vão ter turmas do STJ que aplicam outra teoria. Tá? Aliás, tem situações, inclusive, que eles confundem as duas teorias. Eu vou citar aqui um exemplo, que é o informativo 450, salvo engano, deixa eu ver aqui, esse ponto aqui, mas 450, não vou, ali eu também em cima, tá para ver,
450 do STJ, que também trata de responsabilidade civil do Estado, né? E diz aqui, ó, para o ministro relator, o tribunal de origem decidiu acertadamente, pois o evento danoso descrito na exordial não decorreu direta e imediatamente do registro de imóvel inexistente, mas da conduta da parceira, que não cumpriu o que foi acordado com a recorrente. Explicitou ainda que, relativamente ao elemento normativo do nexo causal, em matéria de responsabilidade civil, no direito pátrio, vigora o princípio da causalidade adequada. Vejam. Como assim? Se não decorreu direta e imediatamente, nós estamos falando ali, se é direta e imediatamente, está aplicando a teoria da causalidade direta e imediata. Mas daí ele disse que, na verdade, o que vigora no direito brasileiro é a teoria da causalidade adequada. Então, mas daí ele vai depois até explicar um pouquinho aqui. Podendo ele ser nexo causal, né, ser descomposto em duas partes. A primeira, tá, segundo a qual ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que não tiver dado causa. E a segunda, sendo a qual somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o evento danoso. Isso aqui é uma aplicação exclusivamente da teoria, tá, da causalidade direta e imediata. Então, assim, como regra, o STJ tende a utilizar a teoria da causalidade adequada. Mas quando a gente está diante de responsabilidade civil do Estado, né, justamente para diminuir, né, a incidência de prejuízo, acho até para o Estado, né, acaba-se que tem-se uma tendência a adotar a teoria da causalidade direta e imediata, ainda que disfarçada, né, com o nome da segunda. Beleza? Então, essa é a primeira parte, essa parte mais teórica mesmo. Aliás, vai ser bastante coisa teórica aqui, mas das teorias em si, né? Em seguida, a gente vai falar sobre concausa e causa